Olá pessoal, amigos do canal Direito Especial, a pergunta hoje é muito objetiva. Se uma pessoa maior de idade, capaz, neurotípica, adulta, enfim, fizer sexo, manter prática de relação sexual ou ato libidinoso com pessoa com deficiência, é crime? Aguenta aí que eu já te falo. Gente, o assunto de hoje é tabu. É tabu porque o Código Penal brasileiro, que é de 1941, você tem uma ideia, o Código Penal é uma concepção, apesar de várias alterações que ele foi sofrendo ao longo dos anos, ele é uma concepção do Nelson Hungria, né? Um jurista do século passado. E o Código Penal brasileiro sempre considerou que a pessoa com deficiência é vulnerável. E, na tipificação dos crimes contra a dignidade e contra a liberdade sexual, que são chamados duzentões do Código Penal, ficou assim uma interpretação de que se a pessoa, uma pessoa que não tem deficiência, se ela manter ato sexual ou ato libidinoso com uma pessoa com deficiência, ela é considerada um estuprador de vulnerável. Mas será que isso é assim mesmo? Ou será que isso é um aparente conflito de normas que não é, na verdade, um conflito? Olha, antes de te explicar isso, eu queria pedir para você que voluntariamente consinta em se tornar membro desse canal. Basta que você clique em inscrever-se, clique também no sininho para que todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo, um novo conteúdo, você seja notificado desse vídeo que a gente produz com muito carinho e com muito cuidado para você aqui nesse canal. Agora vamos lá. O grande divisor de águas na interpretação penal do artigo 217-A do Código Penal em relação à pessoa com deficiência é o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou LBI, Lei Brasileira da Inclusão. As duas são a mesma coisa, são só nomes diferentes. Você pode chamar Estatuto da Pessoa com Deficiência, pode chamar também de LBI, Lei Brasileira da Inclusão, que é uma lei que passou a vigir no Brasil a partir do ano de 2015. Eu vou ler para você como é que está disposto aqui no artigo 217-A do Código Penal sobre a questão do estupro de vulnerável. Diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, calma, estamos falando por enquanto do menor de 14 anos, tem uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Você vê que é uma pena altíssima, né? Que é para proteger a liberdade e a dignidade sexual da pessoa menor. E a lei considera que quem tem menos de 14 anos não tem a capacidade nem de dar o consentimento, de autorizar, de anuir, de dizer que quer ter a prática de relação sexual. Aí vem o parágrafo 1º e diz assim: incorre na mesmíssima pena quem pratica as ações descritas no caput é a cabeça do artigo, né? Ou seja, quem tem conjunção carnal com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Ou seja, é estupro de vulnerável ter conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos, com a vontade dela, com a anuência dela, com a autorização dela ou não. Tem até uma súmula do STJ que diz o seguinte: olha, manter relação sexual com menor de 14 não exime de pena. O crime não deixa de acontecer porque o menor ou a menor autorizou, porque o menor ou a menor já teve prática com outra pessoa anteriormente, e nem se a pessoa que teve a conjunção for o namorado do menor. E aí o que acontece? Por que por extensão a gente acaba interpretando que com deficiente é a mesma coisa? É porque o parágrafo 1º diz: olha, vai pegar a mesma pena, incorre na mesma pena, ou seja, reclusão entre 8 e 15 anos, a pessoa que praticar esse verbo descrito aqui em relação a menor, com a pessoa que tenha deficiência ou que por qualquer motivo não tenha capacidade de discernir.
E aí vem o parágrafo 5º e ainda diz assim: as penas previstas no caput e no parágrafo 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente. Então, aqui parece que tem um conflito. Quer dizer que se a pessoa com deficiência autorizar, ela também não pode consentir e a pena se aplica do mesmo jeito? Como é que fica? Aí, a gente precisa fazer uma interpretação lógico-sistemática. Por quê? A Lei Brasileira da Inclusão diz assim, atenção, ela diz assim no seu artigo 6º, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, atenção, casar-se e constituir união estável. Ora, casar-se e constituir união estável são institutos que contêm neles deveres. E um desses deveres é de natureza sexual, de coabitação. Então, como é que você pode casar, tem direito de casar e não pode consentir sexo? Como é que é essa história? E quando namora, e antes de casar, como é que fica? O artigo 6º também diz, no inciso 2, que a pessoa com deficiência, por ela ter deficiência, ela não está impedida de exercer direitos sexuais e reprodutivos. Eu nem vou ler mais, porque esses dois já bastam. Então, a lei civil está dizendo o seguinte: pessoa com deficiência, em regra, plenamente capaz, tem direito de casar, tem direito de contrair união estável. Se tiver casado ou tiver numa união estável, um dos deveres é o dever de coabitação, que envolve sexo. Ora, no inciso 2 diz que tem direitos sexuais e reprodutivos. Então, é claro que a pessoa com deficiência pode praticar sexo e pode consentir. Mas o que ela precisa ter é discernimento para isso. É claro que existem vários tipos de deficiência, vários níveis de deficiência, e no caso concreto, pode ser que a pessoa tenha uma limitação tão profunda na sua deficiência, na sua condição, que ela não tenha mesmo a capacidade de consentir ou de discernir, e pode ser vítima de uma pessoa que realmente abusa e comete o crime de estupro de vulnerável. Pode acontecer, mas não é todo o caso, é um caso ou outro, um caso concreto. Em regra, a pessoa com deficiência pode. É claro que a pessoa com deficiência, dependendo do tipo de deficiência, dependendo do tipo de comprometimento ou não da linguagem, vai se expressar, vai manifestar a sua vontade de maneira diferente de uma pessoa neurotípica. As pessoas neurotípicas, às vezes, vão para uma festa, vão para uma boate, tomam uma cerveja, conversam, conversam sobre o tempo, que dia lindo, da onde você é, onde é que você mora, daqui a pouco se aproximam, começam a trocar carícias, decidem ir para um lugar mais reservado e as coisas acontecem, como acontecem com os típicos. Com uma pessoa neuroatípica, pode ser que esse consentimento seja diferente, esses sinais de consentimento sejam completamente diferentes. Então, cada caso é um caso. É preciso ver o caso para ver se acontece a hipótese do estupro de vulnerável. Ou seja, aquela situação em que manter uma relação sexual com uma pessoa com deficiência é crime. Em regra, não é, porque a pessoa com deficiência tem direito de namorar, tem direito ao amor, tem direito a desenvolver os afetos e tem direito, sim, de praticar sexo, inclusive com pessoas típicas. Ou seja, a pessoa que é neurotípica, tem deficiência intelectual, uma enfermidade cognitiva, ela tem direito de manter relação sexual não apenas com pessoas com deficiência como ela, com pessoas típicas também. Agora, a existência ou não de crime vai depender do caso concreto e eu tenho certeza que você é uma pessoa muito inteligente que entendeu tudo o que eu disse aqui. Ou seja, se alguém te perguntar, ter relação sexual com pessoa com deficiência intelectual é crime? A primeira resposta que tem que vir à sua cabeça, se você entendeu esse vídeo, é não é crime. Em princípio, não, mas pode ser que exista um caso ou outro em que seja crime. Então, eu agradeço pela sua audiência, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não deu um joinha pra gente, não curtiu, se ainda não se inscreveu, dá tempo, faz agora. Se gostou do conteúdo, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação, assim como você. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro.